Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo a Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje, dia 16 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Ministro do STF determina quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador bolsonaristas. Matéria assinada pelo Márcio Falcão e pela Isabela Mello da TV Globo de Brasília para iniciar o Resumo News dessa terça-feira, dia 16 de junho. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o Hitman brasileiro, nosso careca, determinou a quebra dos sigilos bancários de 10 deputados e um senador apoiadores, do Jair Bolsonaro. Os nomes são os seguintes: Alê Silva, deputada do PSL de Minas; Aline, não vou pronunciar o sobrenome, Sleudes, não sei falar, deputada do PSL do Paraná; o Harold de Oliveira, senador do PSD do Rio de Janeiro; a Bia Kicis, deputada do PSL do Distrito Federal; a Carla Zambelli, grande Carla Zambelli, deputada do PSL de São Paulo; Caroline de Tony, deputada do PSL de Santa Catarina. A partir daqui é tudo PSL. Daniel Silveira, PSL do Rio; General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte; Guida Peixoto, que é do PSL, também deputada do PSL de São Paulo; o Júnior Amaral, deputado do PSL de Minas; e o Ottoni de Paula, deputado do PSC do Rio de Janeiro. Essa determinação faz parte do conjunto de medidas adotadas para identificar financiadores de manifestações antidemocráticas, que pediam fechamento do Supremo, do Congresso, intervenção militar, esses negócios, né? Um inquérito que foi aberto no STF pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, investiga essa organização de manifestações. Inclusive, na manhã dessa terça-feira, por decisão do Alexandre de Moraes, o Hitman brasileiro, a Polícia Federal começou a cumprir 26 mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas, entre as quais empresários, blogueiros, youtubers e um deputado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Pela manhã, entre esses 26 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Alexandre de Moraes, a PF cumpriu um no gabinete do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Então os investigadores fizeram um espelhamento lá das informações do computador dele, e a PF também localizou 3 computadores com aplicativos que inviabilizavam a cópia do material. Então ele já estava esperando aí que talvez a polícia fosse baixar lá. A PF, os agentes da PF também levaram 2 computadores que seriam do deputado e um do chefe do gabinete para não correr nenhum risco. A PF também busca e-mail de todos os funcionários do gabinete que podiam indicar eventual participação em uma rede de estruturação e financiamento dos atos antidemocráticos. Aí o que disseram os parlamentares? 2 se manifestaram, a Carla Zambelli. A assessoria de imprensa da Carla Zambelli esclareceu que, abre aspas, a defesa da parlamentar não foi intimada a respeito da suposta quebra de sigilo bancário da deputada, não podendo sequer em qual procedimento a referida decisão pode ter sido ultimada. Carla Zambelli afirma que se alguém espera encontrar algo que me comprometa, terá uma grande decepção. Reforçamos que a parlamentar está, como sempre esteve, à disposição das autoridades. E o deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas, diz, abre aspas, mais uma vez estou sabendo a partir da imprensa apenas. Direitos e garantias fundamentais assegurados, com exceção daqueles que são apoiadores do presidente Bolsonaro. Se você se dispõe nesse sentido publicamente e tem algum tipo de influência, pode ter certeza que a intenção é intimidar você. Eu disso não fui notificado de nada, não tenho nenhuma informação oficial acerca disso. A única coisa que eu financiei recentemente é o meu apartamento. E não tenho mais financiamento de absolutamente nada. E ainda que fizesse doações para manifestações, é direito meu. A próxima notícia também é do G1. TSE, políticos e especialistas em saúde discutem adiar a eleição e não usar biometria. Matéria assinada pela Fernanda Calgaro, do G1 de Brasília, e em reunião com o TSE, parlamentares e especialistas na área de saúde discutiram o adiamento das eleições municipais desse ano. A ideia é idealizar as eleições em um momento em que os números de casos
terão diminuído nos países. Eles estimam isso, né? Garantindo assim segurança aos eleitores. O presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, coordenou a reunião online e ele disse que a questão a ser considerada é o uso da biometria. Abrindo aspas aí para ele, se mantivermos biometria, que é uma decisão ainda não tomada, precisamos aferir as complicações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM Nossa, AP é Amapá? É isso? Acho que é. Ele diz considerar que a dispensa da biometria poderia ajudar na questão da saúde pública. Mudanças nas datas exigiriam uma aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC pelo Congresso, em 2 turnos de votação na Câmara e 2 no Senado. As novas datas ainda não foram definidas. Aí o G1 escutou, né, ouviu alguns especialistas nessa questão de saúde para ver se tinha um consenso, e tem. Bom, o Davi Wipe ponderou que não é possível prever com exatidão o que vai acontecer nos próximos meses, mas ele disse que espera que entre agosto e setembro o número de casos no Brasil esteja mais estável. O infectologista Esper Callas disse que chegando ao fim do ano vamos experimentar um arrefecimento no país de modo geral. O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto defendeu que, abre aspas, teríamos que buscar as eleições o mais longe possível do momento atual e o mais perto possível do fim da pandemia, que foi a mesma opinião do epidemiologista Paulo Lotufo. Abre aspas para ele. A minha opinião seria a postergação o mais tarde possível, que seria o final de novembro, em um momento mais seguro para o país. Fecha aspas. Então, para atualizar você que está escutando, temos nesse momento 2 propostas. A primeira é do líder do MDB do Senado, Eduardo Braga, que propõe fazer o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. A outra proposta é do líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele é autor de uma PEC que trata de eleições no dia 6 e no dia 20 de dezembro. A próxima notícia também é do G1. Trump assina decreto para reforma no sistema policial dos Estados Unidos. Então o presidente Donald Trump assinou nesta terça-feira decreto que ordena uma reforma limitada das forças de segurança para tentar responder às ondas de protesto. Essa medida ela condiciona financiamento e as garantias das forças policiais à proibição de manobras de sufocamento, que foi a manobra que matou o George Floyd e também gerou, enfim, ondas de protestos. Segundo Trump, ele que recebeu familiares mortos em ações policiais, essas práticas somente seriam permitidas se a vida do oficial de segurança estiver em risco. Esse decreto também determina que o secretário de Justiça dos Estados Unidos identifique e desenvolva oportunidades de treinamento mental dos policiais e das pessoas em situação de vulnerabilidade. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é controlada pelo Partido Democrata, pretende votar nesse mês um projeto de lei que estabeleceria reformas profundas. Por exemplo, as vítimas de abuso policial poderiam processar as forças de segurança, que os governistas não querem isso. Por outro lado, o Partido Republicano, que é a maioria no Senado, também pretende passar um projeto de reforma, só que menos contundente, como restrições no uso de técnicas de sufocamento e adoção de câmeras instaladas nas roupas dos policiais. Como esperado, essa reforma assinada pelo Trump foi considerada limitada pelos grupos de direitos humanos norte-americanos. O presidente ele já estava nessa pegada de tipo lei e ordem e tal, porque ele quer ser reeleito. E os protestos acabaram afetando um pouco nisso. Na semana passada, o Trump negou a possibilidade de retirar o financiamento das forças policiais. Abrindo aspas para ele, quando eu vi isso eu disse, do que vocês estão falando? Não queremos polícia, eles disseram. Vocês não querem polícia? Indagou assim o Donald Trump durante um evento em 7 de junho. E bom, a rapidinha de hoje é meio que um desabafo aqui, né? Porque na quinta-feira, segundo o governo do Rio de Janeiro, segundo o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, vai voltar ao Campeonato Carioca. Vamos ter uma partida aí entre Flamengo e Bangu, né? E é basicamente assim, a Champions League não voltou, a Libertadores não voltou, as Olimpíadas foram adiadas, mas não, o Cariocão tem que acontecer um Flamengo e Bangu sem torcida e sem transmissão, não vai passar na televisão, mas tem que acontecer. É claro que o Bangu vai conseguir testar os jogadores, é claro que não tem nenhum risco para a delegação do Bangu, que tem, sei lá, 200 vezes menos orçamento que o Flamengo, claro que vai dar tudo certo.
E com essa reflexão eu termino o Resumo News de hoje. Muito obrigado a você que acompanha o episódio até aqui. Se você gostou, aquele negócio, compartilha com seus amigos, o boca a boca é fundamental. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum agregador de podcasts, assine o feed para você não perder os próximos episódios. É isso, eu vou ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!